que convivemos na parentela, fizemos escolhas. E aí, o que você faz? Quando as consequências vêm que te priva da sua liberdade. O meu Deus e o teu Deus está dizendo assim, ó, você está em cativeiro, seja ele de mente, seja ele de situações, você não pode ocultar. Os meus olhos são olhos como chama de fogo que passeia sobre toda a terra. Por mais que você tente ocultar alguns cativeiros da tua alma, da tua vida pessoal, eu sou Deus que vejo. E estou trazendo para você na manhã desse dia, para que você esclareça para mim aquilo que para você é cativeiro. Não oculte, abre os seus lábios e declare, estou sim, Senhor, em cativeiro. Porque por vezes, irmãos, às vezes o cativeiro, a culpa não é nem nossa. Às vezes foi pessoas que fizeram escolhas lá atrás e nos colocam em cativeiros, nos privando de liberdade. Ou talvez situações que hoje se apresentam para nós, que nós não nos encontramos em saída, que se tornam cativeiros. Às vezes é uma enfermidade, às vezes são pessoas que têm problemas emocionais dentro de casa e ficam completamente descontroladas, ou problemas psíquicos, neurológicos. Quantos cativeiros vêm para nos oprimir? E quando se fala de miséria, impossibilidades reais, porque quando se fala de miséria, muitas vezes situações de cativeiro trazem para nós impossibilidades reais, irmãos. Impossibilidades financeiras, impossibilidades às vezes de agir, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve hoje, está dizendo, eu sou aquele que trarei para a tua vida alguns nortes para te tirar desse momento de cativeiro, para te tirar das impossibilidades reais de miséria, para tirar de você o desprezo e o abandono. Porque o cativeiro, a miséria do povo trazia para ele abandono, sentimento de desprezo. Quantos de nós, por vezes, nos sentimos assim? Desprezados, abandonados. Poxa, agora que eu estou vivendo essa luta, parece que todo mundo me abandonou. Parece que eu sou invisível. Mas o meu Deus e o teu Deus é aquele que está dizendo para você, ainda que você se sinta como o povo de Israel, com muro fendido, com falta de proteção, porque muro fendido era falta de proteção. O teu Deus é aquele que diz para mim e para você, eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. As portas estavam queimadas, havia insegurança. Talvez você esteja hoje com os seus sentimentos completamente seguro. Senhor, o que vai ser agora desse diagnóstico? O que vai ser agora dessa incerteza de uma probabilidade de um desemprego? O que vai ser agora, Senhor, na incerteza do meu relacionamento matrimonial? O que vai ser agora? Senhor, o que vai ser agora com relação aos meus filhos devido às escolhas que fizeram? Não foi o caminho que eu ensinei, não foi aquilo que eu coloquei como proposta, não é aquilo que eu testemunho até o dia de hoje, mas eles são indivíduos e fizeram as escolhas. O que fazer, Senhor? João capítulo 10, vou pedir ajuda dos irmãos da mídia aí, por favor. Diz a palavra do Senhor, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Ainda que as portas de Jerusalém tenham sido queimadas, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou a porta. Busque-me, entra na direção que eu quero, esteja junto a mim, porque eu sou aquele que trarei salvação para a tua vida e para a vida da tua casa, da tua família, para com aqueles que você intercede. A palavra de Deus, ela é real na minha vida e na sua, irmãos. O livro de Neemias é um livro que fala poderosamente sobre o poder da palavra escrita na vida do povo. A Bíblia diz que Esdras, alguns leem Esdras ou Esdras, e aí tem vários estudos sobre isso. A Bíblia diz que a palavra era lida diante do povo. O livro de Neemias e o livro de Esdras, eles eram juntos, unidos antigamente, depois que houve a divisão desse livro. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa na minha vida e na sua vida para fazer aquilo que apraz. Então, creia naquilo que você lê,
Creia naquilo que você escuta, porque o Senhor é aquele que faz o impossível na minha vida e na sua. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui está se falando da porta do seu coração. Jesus disse que ele é a porta, mas ele também diz que você tem uma porta, que é o seu coração, para que você abra e deixe a palavra de Deus entrar, deixe a palavra do Senhor penetrar de tal maneira que você entenda que ele é aquele que não quer que você oculte aquilo que é verdade de fatos na tua vida, mas que você declare, que você verbalize, para que você veja o agir dele na minha vida e na tua. Neemias, o significado dele é Yahvé tem confortado. Deus é aquele que quer confortar a minha vida e a sua vida em tempo de cativeiro, em tempo de miséria, em tempo de desconfortos, em tempos de ruínas. Ele é Deus, irmãos. O que fazer quando o dia mau chegar? Se tiver que chorar, chore, lamente, faça-o, mas reaja. O que fazer quando o dia mau chegar? Se tiver que chorar, se lamentar, o faça, mas reaja. Diz a palavra do Senhor que quando Neemias ouviu que a cidade estava em miséria e desprezo, os muros fendidos e as portas queimadas, verso 4 diz: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ouvimos por vezes algumas situações, irmãos, temos vontade de fazer como Neemias, assentar-se. Parar, dizer assim: Deus, não quero mais, vou ficar aqui porque eu fiz tudo certinho, fiz tudo aquilo como diz a tua palavra, mas deu tudo errado. Mas Deus está dizendo: esse momento é comum, filho. Você é pó, você é barro, você é cinza. É comum, é sentimento de todo homem. Neemias era um homem, servo do Deus vivo. E diz a palavra do Senhor que quando ele ouviu aquela notícia, ele assentou-se. Depois ele chorou e lamentou por alguns dias. Foi por alguns dias. É Deus dizendo para mim e para você: lamento e choro tem tempo. Você não pode ficar prostrado, lamentando, chorando a vida toda. Ele está dizendo: lamento e choro tem tempo. É necessário que você faça por alguns dias. Salmo 30, verso 5. Por favor, você me ajuda, meu irmão? Senhor, diz na sua palavra, a parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro tem tempo. Na minha vida e na tua vida. Diz a palavra em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Há tempos que nós vivemos na nossa vida, é comum. A lágrima vem, o choro vem, a vontade de sentar vem, a vontade de não reagir vem. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: você vai chorar, você vai se lamentar, mas isso por alguns dias. Precisa haver um tempo, reaja. A Bíblia diz que Neemias, ele chorou, se lamentou, sentou por alguns dias, mas a Bíblia diz que depois, o finalzinho do versículo 4 diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Reaja com jejum e oração. Estive jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí vai uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Não adianta jejuar, deixar de comer e ficar colocando os seus lamentos para o vizinho, pelo WhatsApp, a todo tempo para os irmãos da igreja, com as pessoas da sua casa murmurando. É você jejuar e orar ao Deus dos céus, aquele que tudo pode fazer na minha vida e na tua. E aí, irmãos, aqui diz a palavra do Senhor que quando nós estudamos um pouquinho mais profundo, Neemias orou e jejuou por vários dias. Você quer muitas vezes vitória, mas você ora um dia.
2 dias, no terceiro, 1 semana, 7 dias, daqui a pouco você fala assim, o meu Deus já sabe. Tá bom, Ele sabe, mas Ele quer que você persevere. Ele sabe, mas Ele quer que você insista. Há guerras que levam mais tempo. Há guerra que requer de mim, de você, um tempo maior de jejum, um tempo maior de oração, até que do céu você receba a vitória. Até que do Senhor você receba a resposta. Então reaja. O Senhor está me comissionando e te comissionando. O que fazer quando o dia mal chegar? Se está tudo bem, glória a Deus, faça depósito. Se está tudo bem, glória a Deus, faça depósito. Porque quando chegar a luta, quando chegar o embate, você não vai ter tempo de orar e jejuar, mas você já fez um depósito. E o Senhor há de te honrar no tempo da aflição e da dor. Porque há momentos, irmãos, que o embate, a guerra acirrada é tão grande que você tem que ir para dentro de hospital, você tem que correr, pegar ônibus e pega Uber, faz aquilo outro, faz um monte de coisa e não dá tempo. E o que você vai fazer? Faça depósito. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele diz para mim e para você, é necessário. Lucas 4, verso de número 8. Diz assim, a palavra do Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adore, ore, jejue ao Senhor, mas não seja servo do problema. Você é servo do Senhor. Não deixe o problema, a situação adversa te trazer cativeiro de mente, de alma e de atitudes. Você é servo do Senhor. Somente a Ele servirás. Porque por vezes, irmãos, o problema, o cativeiro, a circunstância faz a gente se tornar servo. Não come mais, não bebe mais, não anda mais, não adora mais, não vem mais para a igreja, não serve mais a Deus, não faz mais a obra. Por quê? Porque se tornou cativeiro. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Filipenses 4, 6, versículo 6, parte B. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. Eu oro, jejuo, suplico, ainda não obtive a resposta. Agradeço, ações de graça. O nome dele deve ser louvado. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Como Jó eu farei. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. É ele dizendo, você ora, você suplica, você pede a ele, mas com ações de graça, esperando receber dele a vitória no tempo certo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. É Ele dizendo para a minha vida e para a tua, o que fazer quando chega o dia mal. Não oculte a verdade dos fatos. Por isso que o texto que eu acabei de ler diz assim, sejam conhecidas as vossas petições em tudo. Ou seja, Ele sabe, mas Ele quer ouvir dos seus lábios, dos meus lábios. Se tiver que chorar e se lamentar, o faça, mas reaja. Reaja. Terceira coisa, confie, haverá conserto em Israel. Confie, haverá conserto em Israel. Diz a palavra, o verso 5 assim, de Neemias capítulo 1. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje o faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu Pai, pecamos. Confie, haverá conserto em Israel. Você demonstra amor e obediência ao Deus que você serve, como Neemias fez. Aguarde, haverá conserto na tua casa.
Você obedece, demonstra amor para com o Deus que você serve. Aguarde, haverá conserto no teu trabalho. Você crê e obedece a palavra do seu Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Aguarde, haverá conserto no seu chamado e no seu ministério. Eu não sei qual é a área, mas o Senhor está dizendo, confie, haverá conserto em Israel. Neemias confiou e orou e declarou a palavra. Ore a palavra. Você demonstra amor em obediência, espere, pois haverá conserto. Sua estratégia é orar a palavra. Aqui Neemias declarou, verbalizou, dizendo, Senhor Deus dos céus, Tu és grande e terrível. Sabemos, é como se nós conjecturamos na profundidade da revelação da palavra através do Espírito Santo. Tu és Deus grande e terrível. Tu visitou Israel por conta da maldade dele. Mas sei também, Senhor, que Tu guardas o conserto e a benignidade daqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Tem servo obediente. Tem servo guardando teus mandamentos. E eu sou um desses servos, Senhor. E estou verbalizando a tua palavra, reivindicando aquilo que de fato a tua palavra diz, porque o Senhor vela por ela para a cumprir. E se o Senhor vela, o Senhor declara que tu és benigno, por isso eu intercedo. Por isso eu peço e por isso eu confio que no tempo certo o Senhor há de fazer. A tua palavra, então ore, irmãos. Se viu em situação de guerra, ore a palavra, peça, Espírito Santo, me faz lembrar a tua palavra, porque o Senhor vela por ela. Isaías 59, verso 1 e verso 2 diz que as nossas transgressões, pode colocar, meu irmão, por favor, é ela que nos separa do nosso Deus. Mas a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto para que não vos ouça. Olha, interessante, irmãos, os pecados encobrem o rosto para que não ouça. É Deus falando do rosto e do ouvido. É Ele dizendo assim, o pecado faz com que o Senhor não olhe, mas que se você se humilhar, diz a palavra do Senhor, se você confessar, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Foi o que Neemias fez. Neemias reconheceu, Neemias se humilhou e confessou para com ele e para com o povo, Senhor, estamos em miséria, perdoa-nos, eu pequei, minha casa pecou, o teu povo pecou, mas eu sei que tu podes fazer coisas grandes. Era Neemias dizendo assim, Senhor, eu oro a palavra, está tudo fora de ordem, tem porta queimada, o povo está em miséria, tem desprezo, tem abandono, tem muro fendido, mas Senhor, eu espero em ti e oro sobre a tua palavra, porque tu vela por ela. Confesse por você, confesse pela tua casa, confesse por aqueles que Deus colocou para que você interceda. Deus colocou Neemias no caminho daquele povo, para que houvesse uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de rota. Se Deus colocou você no caminho de pessoas, não é para que você seja só mais um vaso como esse aqui parado. Não, é um vaso de Deus em movimento para fazer coisas grandes em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Neemias, irmãos, estava ali nesse primeiro momento, antes de fazer tudo, intercedendo, clamando, pedindo a Deus a misericórdia, pedindo para que o Senhor visitasse o povo, para que o Senhor perdoasse o povo, para que o Senhor trouxesse para o povo uma mudança de mente e de coração.
Quando ele declara do verso 7, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, Neemias não ocultou a corrupção do povo. Declare para Deus as suas fraquezas. Declare para Ele: Senhor, não consigo perdoar, me ajuda. Senhor, eu consigo a todo tempo sentir muita raiva, mas amor eu não consigo. Verbalize, fala para Ele, porque Ele é teu ajudador. Ele te ajuda. Quando você confessa, Ele te ajuda. Você alcança misericórdia. Quando confessamos e deixamos, diz a palavra, alcançamos misericórdia. Portanto, não oculte a verdade dos fatos. Se tiver que chorar e se lamentar, o faça, mas reaja. Confie, haverá conserto em Israel. E por último, aquilo que o pecado espalhou, a humilhação ajuntará novamente. Aquilo que o pecado espalhou, a humilhação ajuntará novamente. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 7, que após Neemias se humilhar, dizendo que o povo pecou, que a casa dele pecou, que todos pecaram contra o Senhor, e ele diz: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ou seja, o que o pecado espalhou, porque o pecado fez o povo ser espalhado entre os povos. Verso 9. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei então ainda os vossos rejeitados que estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. A humilhação de Neemias, quando lemos todos os livros, todo o livro de Neemias e o de Esdras, nós vimos o poder de Deus agindo. Aquilo que o pecado espalhou, que foi o povo, Deus tornou a juntar após a humilhação do povo. Quando você se humilha, o Senhor torna a juntar os seus, a sua casa, a sua família, os seus bens, o seu chamado, aquilo que está debaixo das suas mãos, que foi otorgado pelo Senhor. A corrupção de não guardar a palavra de Deus, a palavra de Deus trouxe o espalhar do povo. A corrupção, muitas vezes, irmãos, traz desordem, desgraça e divisão. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas a corrupção traz desordem, desgraça e dores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o povo estava em desordem e corrupção por conta do pecado. E, por vezes, quando lemos a palavra, não, irmãos. Às vezes, todos que estão pecando. Às vezes, pessoas morrem por conta do pecado de outros. Lembra de Josué? Diz a palavra do Senhor que houve uma guerra do povo, que o povo perdeu porque havia coisas imundas no meio do arraial de Israel. Quando Deus falou: não pegue, não encoste, não traga para dentro do arraial. Pessoas inocentes morreram por causa do pecado. Nós somos rebanho, irmãos. Nós precisamos cuidar um do outro, amar um ao outro, interceder um pelo outro, para que o Senhor cuide desta casa, da minha família, da sua casa, dos seus, daquilo que me pertence, daquilo que te pertence. Precisamos ser como Neemias foi, aquele que viu o que estava espalhado, mas se humilhou para que o Senhor pudesse ajuntar de volta. A desobediência resultou em separação, mas o caminho de volta trará consigo a bênção.
Segunda Crônicas 7:14. Diz assim a palavra do Senhor, e eu já estou terminando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa, os meus negócios e os seus negócios, tua vida financeira. O que você precisa? O Senhor quer sarar a tua vida física. Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Não é só vencer a guerra, não é só vencer a luta, é permanecer inabalável. Porque depois de uma guerra vem o cansaço, por vezes o desânimo, e as fraquezas se intensificam. Mas o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua vida: se reanime em mim. Obrigada, pastor. Se fortaleça em mim. Queria que você se colocasse de pé. Antes de nós fazermos o ofertório, nós vamos orar aqui. E você que, de repente, quer chegar no altar, que está passando por algumas lutas intensas, porque o dia mau chega para todos. Se você quiser chegar no altar, o altar vai estar aberto agora. Nós vamos levantar um clamor pelas nossas vidas. Se você quiser pedir a Deus: Senhor, me ajude a organizar mais o meu tempo, para que eu tenha maior tempo de humilhação perante o Senhor, porque tem guerras na minha casa que está intensa. O Senhor é aquele que faz o melhor para as nossas vidas. Ele faz o melhor e Ele está aqui. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã desse dia nós agradecemos a Tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que fala conosco no dia mau e Tu és aquele que se antecipa ao dia mau, Senhor, para nos ajudar, Deus querido, a nos entregarmos em humilhação e entender, Senhor, que quando nos humilhamos, o Senhor ajunta aquilo que o pecado, Deus, dizimou, separou, levou para longe. Por isso nós nos humilhamos na manhã desse dia e te pedimos: visita a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, visita a nossa saúde, Senhor, visita o nosso emocional, visita, Pai, cada guerra que temos vivido, Senhor, sejam embates emocionais, sejam físicos na área da saúde, Pai, sejam guerras no trabalho, guerras, Deus querido, na família. Tu és Deus que nos visita, Pai, na manhã de hoje, pelo poder da Tua palavra. E te pedimos, Senhor, que a Tua graça seja sobre nós e que possamos, Senhor, viver a excelência do poder da Tua palavra em nós. É o que eu te peço e te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.